Quando surge o Alviverde, a gente surge aqui mostrando para você o que o Zinho falou do arranca-rabo danado que teve entre Leila Pereira e Dudu. Meu amigo, nesta última segunda-feira o pau cantou, hein? Nas redes sociais aí, Dudu soltou os cachorros para cima da Leila Pereira após ter sido aí atacado pela Leila Pereira, que disse que Dudu saiu pela porta dos fundos. Vendo essa confusão toda, Zinho foi perguntado o que ele achava, quem tinha razão. Veja o que ele respondeu. Ele acaba saindo de graça e a negociação, de fato, é pior para o Palmeiras. Mas acho que todo mundo se excede um pouco, né? Tanto ela na declaração, falando em porta dos fundos, um atleta com a história que ele tem, como ele na resposta, que acaba sendo deselegante. Assim, eu não vi qual foi a pergunta formulada para Leila. Ela era sobre o Rony, mais do que sobre o Dudu, era sobre o Rony. E ela puxa o assunto para o Dudu. Não, mas me parece que ela responde porque a pergunta é fazendo uma comparação. Por isso que eu gostaria de ouvir a pergunta. Se a pergunta foi, o Rony pode sair como o Dudu saiu? E aí ela vem com essa resposta. Se a pergunta foi feita dessa forma, eu acho que ela não falou nada de errado, não. Eu acho Você acha que o Dudu saiu pela porta dos fundos do Palmeiras? Na visão dela, da maneira que ela fala, eu não estou te falando de títulos. Pô. O Dudu é gigantesco. Os títulos que ele conquistou, a história dele no Palmeiras é linda. Eu estou falando do momento final. Realmente, foi ele que procurou o Cruzeiro, gente. O Palmeiras não ofereceu ele para o Cruzeiro. O Palmeiras não quis vender ele para o Cruzeiro. Eu sou um ex-atleta, não estou aqui querendo falar mal de jogador. Eu estou pelos fatos. Claro. O que a Leila falou é o que aconteceu. O Dudu é que procurou o Cruzeiro que conversou com ele. Eu não sei se... O Alexandre Matos, a gente sabe que tem uma relação maravilhosa com ele. Foi o Alexandre Matos que levou ele para o Palmeiras. Então, assim... Ele tem todo o direito. Não estava se sentindo feliz, acha que não teria muita oportunidade com o Abel, aí é uma especulação minha, né? Aí ele de repente está conversando, cara, a gente quer você aqui e tudo, vem para cá. Aí ele foi e pediu. A presidente vai e libera para conversar. Tudo é feito, a negociação é concretizada. Aí por causa da repercussão nas mídias sociais e o torcedor palmeirense, que realmente o tratou como ele estivesse saindo pelas portas dos fundos. Ou não foi isso que aconteceu? Teve torcedor indo lá na porta da casa dele, tudo. O ambiente que ficou foi esquecendo a história dele, porque a atitude dele, não foi, na visão da torcida do Palmeiras e também da direção, não foi a correta. E aí ele volta atrás. Quando volta atrás, aí a direção, não, peraí. Você que quis ir. Agora a gente já... O Cruzeiro anunciou, gente. Vamos voltar um tempo? Eu estou maluco ou não foi isso que aconteceu? Vocês não se lembram disso? Não, o Dudu foi anunciado aí, assim, oficialmente pelo Cruzeiro. Aí teve uma nota do Cruzeiro lamentando, até dura contra o Dudu. Teve toda essa situação. O que você está reportando é a realidade. Então aí o que acontece? Ela fez os cálculos. Salário é um dos maiores do Brasil, é o maior do meu elenco. Ele que quer sair. Sair agora vai ter uma economia muito grande. Eu não sei se ia ter... o Cruzeiro ia pagar alguma coisa. Pelo jeito ia pagar também, né, Pascoal? Também pagaria. Pelo menos também ia pagar. Pagaria. Em dezembro, zero. Pagaria. Mas no meio do ano pagaria. 5 milhões de dólares. Aí ele voltou atrás por toda essa repercussão, porque ia pegar mal para ele com a torcida. E ainda continuou um período, aquela rusga, torcedor meio olhando atravessado, não achando certo como é que foi a conduta. E aí trouxe um prejuízo, porque ele acabou não sendo aproveitado, a opção do treinador, o Abel pouquíssimo aproveitou ele, e ele continuou recebendo esse salário, o Palmeiras não ganhou a grana que iria ganhar, e no final ele saiu de graça para o mesmo clube. Sim. Que ele procurou no meio do ano. Então, eu estou analisando na visão do que a Leila pensou. Eu não vejo que ela ofendeu o Dudu, que ela tratou ele mal. Foi o que aconteceu e isso deixou ela chateada. E na análise dela, a saída dele não foi a melhor. Não foi a melhor porque aí sim, eu acho que o Palmeiras, na gestão Leila Pereira, ela com a sua diretoria, não fizeram questão de fazer o que fizeram com a saída do Gabriel Menino. Levaram lá, tiraram foto, se despediram da cria. Acho que até dando uma cutucadinha nele, no Dudu. Ficou uma mágoa da Leila com a situação. E ela, na visão dela,
não com o torcedor, mas com a direção do clube, com a comissão técnica, ele não saiu pela porta da frente. Você vê que outros jogadores que saíram aí, a despedida foi diferente. Agora, eu acho que o Dudu tem o direito de ficar chateado e responder, mas não ofender. No final ali, a nossa equipe corretamente tapou ali, mas é um xingamento. Aí eu acho que passou do tom. Porque assim, ele poderia falar, pô, mas não me deram oportunidade, também não gostei da atitude que você teve comigo, do jeito que você me tratou. Mas assim, o Palmeiras cumpriu tudo, pagou tudo que devia para ele ali, o salário dele, pelo que eu tenho de informação, né? Então assim, acho que mágoas continuaram, mas acho que o Dudu perdeu um pouco a razão quando defere um palavrão, né? Ofendendo. Aí eu acho que passou do ponto. Aí eu concordo inteiramente, né? Existem várias maneiras de você se expressar e mostrar desacordo com o que está sendo dito sobre você. Quero ouvir vocês também. Eu acho que os dois se excederam, assim, não sei se eu estou sendo benevolente, eu entendo que o Palmeiras é prejudicado financeiramente, né? Como instituição, como negócio, mas eu não consigo dizer que um atleta com o tamanho dele, com os títulos que ele conquistou, com tudo que ele já ofereceu a essa torcida e a esse clube, sai pela porta dos fundos. Houve um entrave, houve um processo truncado ali. A gente lamenta muito que seja dessa forma, né? Sim. Quando a Leila, ela já está queimada com o Dudu desde aquela declaração que ela deu lá na CBF, quando o Dudu não foi para o Cruzeiro no meio do ano, né? Então ela disse que já tinha vendido o Dudu e esperava que o Dudu cumprisse a parte dele. Por quê? Porque ela sabia que em dezembro ele ia sair de graça. O Cruzeiro também falou, né? Temos um acordo para ele vir para cá. O Cruzeiro anunciou o acordo, apesar de não ter assinado. E o Dudu, depois disso, vai. A Leila também fica irritada porque teve uma participação direta da torcida do Palmeiras na presença e na sequência do Dudu no semestre passado. Perfeito? Porque se os torcedores não fossem lá, e os que ele tem mais amizade, não fossem na casa dele, ele com certeza iria para o Cruzeiro naquele semestre passado. Então, por essa interferência direta, os torcedores foram lá e ele ficou no Palmeiras até o final do ano. A gente pode ter muitas visões a respeito do mesmo fato, claro, porque esses fatos são completamente interpretativos. Você pode interpretar pelo lado financeiro, você pode interpretar pelo lado técnico, você pode interpretar pelo lado da postura de cada um, da irritação de cada um com quem está do outro lado, no caso Dudu e Leila. Mas a falta de respeito não pode existir. Você pode analisar todos os ângulos, mas faltar com respeito, não. Você está falando dele, no caso, do Dudu. Né? Ele falta o Dudu é gigante demais, os troféus estão lá, aquela última linha não precisava. Não precisava. Não tinha necessidade. Agora, a presidente do Palmeiras tem o direito de se sentir ofendida e entender que o Dudu saiu pelas portas do fundo do Palmeiras. Mas ela também nunca demonstrou de maneira contrária um sentimento com o Dudu em um semestre. Quase 8 meses, né? Já está em janeiro, indo para fevereiro. Nesses últimos meses, ela nunca entendeu muito bem essa estrutura. E eu gostaria muito de ver, para encerrar a minha parte, qual vai ser o encontro no Campeonato Brasileiro de Dudu e Abel, sabe? Porque como vai ser a relação, vai ser né? a relação? Vai ter um abraço? Porque ficou realmente... os torcedores queriam o Dudu e ele não botava, criou alguma coisinha, entendeu? Tem algum risco também aí, no meio de tanto rabisco, tem mais um risquinho que precisa ser contado daqui para frente. Bom, com a Leila, depois disso, eu acho que não vai ter nem cumprimento, né? Não vai ter. Acho que ela não exagerou, não. Não acho que os dois exageraram, não. Ela contou essa versão dela, que ela já ficou muito chateada, né? E, como disse o Pascoal lá, quando ela fez a declaração, estava até na CBF, né? Numa reunião. Saindo numa reunião da CBF. E agora só tem um porém. Então, assim, ela não está correta, o Palmeiras perdeu dinheiro, ela está chateada com isso. Ele foi lá se oferecer ao Cruzeiro, tá? Segundo ela, foi ele que se ofereceu. Ela não falou uma mentira na trajetória eu concordo com tudo que ela disse, eu só não concordo com a realidade. Não, mas ele saiu pela porta dos fundos, até porque ela não deixou sair pela porta pelas portas da frente. Porque se ela fizesse o que ele merecia, seria uma saída como houve com o Gabigol e com outros, até o Gabriel Menino. Então, também foi pela porta dos fundos, porque ela não deixou. Hein? Não, é um excelente ponto. Lógico. Ela fez questão que fosse assim.
A última imagem é ele sentado no gramado chorando com a família lá e tal, enfim, ela era o Palmeiras e a Leila, enfim. Aquilo que eu falei, com a diretoria e com a comissão técnica, ele saiu. Não estou falando com a torcida, porque não houve isso, não aconteceu isso, que a diretoria não permitiu. Ela não permitiu, obviamente que ele é enorme, ídolo enorme, e eu fico imaginando assim, como é que vai ser a relação para frente, se daqui os próximos bons anos aí, todos os próximos presidentes do Palmeiras foram na mesma linha política da Leila, quiserem agradar. Você imagina, o Dudu vai aposentar, o filho cresceu, pai, aonde o senhor mais ganhou o título? Vamos lá visitar? Não, filho, lá não posso entrar. Ele vai estar barrado para entrar no Palmeiras. Nossa. Vai estar. Não é? Acontece. Tomara que não, Não, né? tomara que não, mas enfim, mas acontece. Ele não vai ganhar mais na carreira, pela idade que já tem e tal, tantos títulos quanto ganhou no Palmeiras. Então o Palmeiras vai ser muito marcante para ele a vida toda. Ele não vai ter tempo hábil, eu acredito, para ele ganhar tantos títulos como foi lá. E, enfim, ele é gigante lá. E ela também fez questão que ele saísse pela porta dos fundos, não querendo abrir uma outra alternativa para ela sair. Agora, Dudu, você também tem lá as suas razões, etc. Mas o que você deixou lá no final foi muito desagradável e desnecessário, né? Não precisava disso. Vai lá e fala, ó, é isso, eu saí, olha, tá aqui meus títulos todos, o caminhão era grande, estava até bonitinho aquilo. Sim. Até o Me Esquece tá legal. Exatamente. Até o Me Esquece tava tudo bem, né? Deixa pra lá, vou seguir minha vida aqui e tal, mas aí não precisa xingar não e tal. Com relação ao Abel, aos outros, cara, isso é do futebol, acho que quando forem se encontrar, ele vai vir dar um abraço no Abel. Por mais que ele não morra de amores também, nessa reta final aí, ele pode não ter morrido de amores pelo Abel, mas aí faz parte ali do mise-en-scène, como diz o Pascoal, tudo para dar renda, né, Pascoal? Então tudo combinado para dar renda. Tudo combinado para dar renda, vai ter abraço ali, mas enfim. Eu acho que essa é a minha visão desse caso aí. Infelizmente foi assim, né? Uma pena. E tem o lado do Cruzeiro aí também, que depois do que foi escrito lá no meio do ano, que o Cruzeiro também ficou bravo com o Dudu. Diz que não o contrataria mais. Não o contrataria e tal. Não sei como é que o Cruzeiro voltou tanto atrás assim, e é evidente que é na pessoa do Alexandre. Aí o poder do Alexandre Matos é evidente, né? Não, mas eu acho que ele escreveu aquilo lá também, né? Ele também concordou com aquilo que foi escrito lá no meio do ano. E parecia, assim, que o Dudu seria a persona não grata para o Cruzeiro. E aí pra você ver como são coisas do futebol. Por isso que eu acho que vai ter um abraço. Futebol não leva 24 horas. Por isso que vai ter abraço e tudo, e passar. E tomara que o tempo faça com que a própria Leila o perdoe, enfim, os torcedores vão ter sempre o maior carinho por ele, e ele tem portas abertas. Os valores diminuíram. Portas abertas no Palmeiras, porque ele fez uma história muito bonita lá. Também tem isso. Se o Palmeiras perde dinheiro, o Cruzeiro acaba levando o jogador sem custo, né? Porque já estava em final de contrato. Bom, a boa notícia de tudo isso é que o mesmo parece que não vai acontecer com o Rony, porque nessa mesma entrevista a Leila também fala especificamente sobre o Rony e ela entende que o ciclo dele está chegando ao final. Olha, o Rony ele tem contrato com o Palmeiras, ele é um atleta do Palmeiras, não é? E como sempre nós vamos honrar os nossos contratos. Houve sim uma negociação com o clube carioca, por parte do Palmeiras estaria tudo certo, mas precisa-se que o atleta se acerte com o clube, não é? Então estamos nessa situação, porque alguns atletas nós entendemos que colaboraram demais conosco, entende? Mas como tudo na vida tem um ciclo, como hoje terminou o ciclo da Crefisa. Aliás, eu trato inícios, meio e fins de ciclos com muita tranquilidade, que eu acho que o atleta também deveria encarar dessa forma. Então, com relação ao Rony, é um grande atleta, já nos proporcionou muitas alegrias, mas realmente tem uma negociação com o clube carioca. Eu vou te falar até o Fluminense, tá? Pelo Palmeiras estaria tudo ok, mas precisa se acertar, o Fluminense precisa entrar num acordo com o atleta. O famoso já pode ir, mas se quiser ficar, vai ficando por aí, né? Se eu fosse o Rony, eu aceitava a proposta do Fluminense. Posso, assim, o Zinho semana passada, você sabe que eu sempre concordo com ele,
eu vejo que ele sempre tem razão nas Mauro, coisas. Semana passada... Não mudou nada, tá? Mudou nada, Semana não. passada... Continua tudo igual. Semana Continua passada... tudo artista aqui, hein, Zinho? Só para dizer, a Virou um semana ano só. passada... Meu Deus do céu. Semana passada, o Zinho, no meio dessa discussão... preocupado Porque o Rony já apareceu em algumas listas. Na lista do Grêmio, na lista do Atlético Mineiro, na lista do Cruzeiro, na lista do Fluminense. Ele só não está, me parece, mais diante dessa declaração, na lista do Abel. Isso. O Abel não tem. O Abel deixou Aí muito eu acho claro. que não. O Abel deixou muito claro que em muitas entrevistas que quando ele sentir que o jogador não está mais no patamar que ele espera, que ele quer alterações. E isso me parece muito claro que está acontecendo agora. O que aconteceu com o Palmeiras no ano passado, o que aconteceu com o Botafogo no ano retrasado, para as modificações desse ano, acontecem no Palmeiras agora. É uma página virada do Flamengo, uma página virada do Botafogo, uma página virada do Palmeiras. Cada um virou a sua página numa época que deveria virar. Agora, me referindo ao Zinho, ele tem toda a razão. O Zinho falou, o jogador é o único que fica nessa situação de não saber para onde vai. Um posicionamento da direção, um posicionamento da presidente do Palmeiras, que veio hoje, dá um balizamento para o futuro dele. Né? Agora, ela disse também que se ele quiser ficar, não tem problema. Agora, se ele vai ser aproveitado, a gente já não sabe. O recado é que vai ficar no banco, né? Porque ele tem contrato com o Palmeiras. Eu não sei, o Zinho pode falar melhor sobre esse sentimento. Eu acho um sentimento muito delicado de um jogador que é colocado nessa situação. Ele é negociável, mas se não tiver negócio, vai ficando aí. Acho chato. E aí, Zinho? O Zinho já falou sobre isso, ele não gosta também, não? Não, assim, eu não acho essa tratativa via imprensa. Agora, infelizmente, esse mundo digital, com muita gente fazendo bons trabalhos, mas muita gente especulando demais. Ministério da Agricultura no esporte, né, presidente? Isso aí. Mas aí não é nenhuma especulação, uma declaração dela, né? De que, assim, já pode ir. Não. Perfeito. Agora ela falou. Mas antes, só completando, o que eu queria dizer? É que tem, com esse mundo, do jeito que está, o X9 ganhou um peso muito grande. A gente consegue falar com um aqui, falar com outro ali, que conhece um aqui, que conhece outro ali. Você vai apurando, porque às vezes é muita fofoca, mas aí você chega numa pessoa que realmente tem influência. E a gente fica sabendo, o cara não vai ficar, o fulano tá vindo, o treinador não gosta desse, o ambiente no vestiário tá assim, tá. E nessas especulações, e às vezes com o fundo de verdade, como foi agora o caso do Rony, porque agora a presidente, a pessoa realmente que responde pelo Palmeiras, ela deu uma declaração. Agora a gente pode realmente falar, o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, e é claro que o treinador está de comum acordo, porque tudo hoje, há algum tempo no Palmeiras, o Abel é o cara que diz o sim ou não, para que a presidente acompanhe ou não, né? Mas o peso de escolha de jogadores, de montagem, é o Abel. É o Abel, e com todo o mérito. Merece essa confiança da diretoria e da presidente. Então é claro que teve uma conversa, eu preciso contratar um número 9. Eu preciso de mais um jogador aqui. E aí a presidente vai chegar para ele e falar, tudo bem, mas nós temos que diminuir a nossa folha. Porque para me buscar, eu tenho que diminuir aqui. É o mecanismo, né, Pascoal? Então, assim, qual é o jogador que ficou nessa situação? Nesse momento, o Rony. E aí, se foi conversado com o atleta, olha só, nós estamos reformulando. Nesse momento, você não é o jogador que faz parte do que o treinador quer e te deixamos à vontade para aparecer num clube, você negociar. Nós temos a proposta tal. Ela falou do Fluminense. Acertamos com o clube. Fique à vontade. Cara, eu acho que aí é direto, objetivo, faz parte da bola. Não tem trairagem, não é pelas costas. Não é... o Rony não foi lá procurar o Fluminense antes de falar com o Palmeiras. O Palmeiras não foi falar com o Fluminense antes de falar com o Rony. Tá muito em aberto ali. É que as pessoas ficam sabendo e já soltam a notícia antes, já fala antes. Um fala para outro, outro fala para outro, né? Tem uns caras aí que são muito bem informados, tá entendendo? Aí já dá o furo da reportagem antes, né? Tem alguém aí. Então, assim, competência do Pascoal e de outros profissionais competentes, conseguem as informações.
Agora a Leila matou logo. Olha, realmente aconteceu a proposta. Ó, vou falar, é o Fluminense. O clube se acertou e deixamos o jogador à vontade. O jogador tem que decidir. Eu não vi que ela falou assim, ó, tem que ir de qualquer jeito. O jogador que vai decidir agora. Se ele não for, nós vamos cumprir as nossas obrigações com o contrato que ele tem. Agora Aí eu vou falar por um ex-jogador. É difícil você ficar ali sabendo que o treinador já não te quer mais, que o clube está te deixando à disposição. Tem que ter um poder de foco, de concentração, de resiliência muito grande. O Rony é um cara que eu confio, acredito muito nele. Ele é um cara concentrado, um cara muito de grupo. E se de repente a proposta não é boa, ele tem um contrato maravilhoso no Palmeiras, ele tem que pensar também nessa parte. Ah, Fluminense, você vai pagar o que eu ganho aqui? Eu vou. Agora ele vai para ganhar menos? Ah, Palmeiras, você vai pagar o restante? Agora, para ganhar menos, não. Vou ficar aqui, vou brigar pela minha posição. E eu acho que ele está no direito dele. O Mano disse que precisa de um jogador, um centroavante. Tá, mas e nessa conversa da Leila com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, a Leila fez uma consulta. O John Arias, como é que está? Como é que ele vai? Entendeu? O Palmeiras queria a contratação do John Arias. O presidente do Fluminense disse a ela, o John Arias só sai do Fluminense para fora do Brasil. Para dentro do Brasil eu não vou fazer negócio. Falando desde o meio do ano passado. Não, essa conversa teve entre a presidente do Palmeiras e aí o Mário deve ter perguntado, e o Rony lá, como é que tá? Me serve. Agora, é lógico que não é ela que vai falar se ele é titular ou não. Eu acho que ela foi certa. Ele falou, ó, se ele quiser ficar, tá aqui, nós vamos cumprir. E aí entra o que o Zinho falou, ele vai lá perguntar primeiro pro Fluminense, quanto é que é o salário aí? Que Sim. Parece que ela diz ali que eles precisam se acertar. E a informação é exatamente essa, que não houve um acerto financeiro. Mas quem procurou foi o Fluminense. E segundo, é assim, bateu papo com o Mano também. Às vezes o Mano dá uma levantada, né? Pô, vem cá, eu tô precisando de um cara, eu tô consultando outros, mas se você vier, eu já não vou atrás de outros, etc. e tal. E nós estamos falando do maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Agora há pouco a gente está falando do grande ganhador de títulos, que era o Dudu. O Rony é o maior artilheiro, se não me engano, 23 gols em Libertadores pelo Palmeiras. Hein? Me falaram aqui, é isso? Tá certo? Esse número acho que é. O que acontece? Ele pode ficar. Para ficar triste ou feliz, aí ele tem que falar com o Abel. Abel, eu já tive bons anos aqui e tal. Agora, esse ano passado não. Você deu chance pro Flaco Lopes, que foi bem no Paulista, mas depois também não foi bem. Então, quais minhas chances? Estão chegando aí fulanos e beltranos, é o Beltrano que vai jogar, eu vou ser banco de novo. Enfim, ele que tem que resolver com relação a salário e a possibilidade. Mas parece que quando assina um contrato, não assina que vai ser titular. Então, se ele for para o Fluminense também, ele não tem essa certeza, em que pese, se o Fluminense está atrás dele, porque o Mano o vê como um possível titular lá. Vamos dar uma olhada nos números do Rony, só para a gente entender aqui essa decisão, né, e como... Houve essa diminuição, porque a gente fala 63 jogos, ali tinha o número, entre parênteses, quantas vezes de foi titular nessa titular, temporada porque 27. Às vezes o cara entra 5 minutos, 6 minutos, é duro fazer gol, né? Entra assim só para salvar a pátria ali no final e não consegue. Mas enfim, acho que o caminho dele será a porta da frente, mas a saída. Eu acho que ele vai acabar saindo. Vai muito do que o jogador projeta para a própria carreira, né? O Fabrício Bruno, por exemplo, projetou a titularidade e preferiu deixar o Flamengo. Se o Rony projetar a questão financeira e por isso quiser ficar no Flamengo, no Palmeiras, também não há nada de errado. Assim, a nós cabe respeitar o que é prioridade. Não, tem contrato que está lá assinado e esse contrato tem que ser respeitado, né? Até o final de 26. Então, o que fica ele vai aceitar a proposta do Fluminense? Né? O que ele ganha no Palmeiras, ele vai conseguir ganhar no Fluminense? Me parece que essa situação. Como é que é? Isso eu acho que não, né? O que pegou foi exatamente isso. O Fluminense oferece um valor a ele abaixo do que é o salário que ele recebe no Palmeiras. E aí, como disse o Zinho, você sair do Palmeiras, mesmo não jogando, mas tendo uma boa remuneração, ou você quer jogar no Fluminense com um valor a menos que você pode receber. Ou isso terá compensação em conquista de títulos. Se ganhar títulos, há uma compensação. Então, são formatos de negócios que precisam ser estabelecidos. Mas eu vou falar para você o que eu sei do Rony. O Rony é um garoto espetacular, vai bem demais no grupo, todo mundo gosta dele, não tem um X, o Zinho conhece também a rapaziada do Palmeiras, não tem um risco contra o Rony. O Rony é um cara bem, mas muito bem quisto no Palmeiras, entre todas as áreas.
Ele trafega muito bem em todas as áreas. Agora, é uma questão de, como disse a Leila, o ciclo dele se encerrou. E acho que essa situação do ciclo dele se encerrou e ele precisa se acertar com um clube, se não se acertar ele fica aqui, isso me deixa realmente com... o recado está dado. Eu fico com uma pontinha de decepção. Uma coisa só eu falar, como já tinha dito na semana passada, que achava que um novo clube faria bem a ele. Outra coisa é a presidente do clube, que onde ele joga. Pode estar passando um recado do Abel para ele, né? Aí ela pode estar sendo porta-voz ali do Abel. O Abel pode ter dito para ela na hora da quem fica, quem vai e tal. Né? Ó, isso aqui eu acho que acabou o ciclo. É óbvio. Vamos ver o quanto de resiliência ele vai ter, se permanecer, se vai conseguir brigar pela posição. E para você, quem está certo, quem está errado, quero saber a sua opinião. Quero que você comente aqui embaixo para a gente ver se a gente pensa igual a você. Nem vou colocar minha opinião nesse vídeo aqui, tá? Eu coloquei minha opinião em tantos vídeos. Se você não viu ainda, vai ficar aí com vontade de ver. Mas de repente ainda tem chance. Ainda dá tempo para você. Clica aqui e veja mais um vídeo do canal do Verdão. Avante palestra!